Olá, pessoal. Vamos resolver agora o exercício 22 da prova da Unicamp, do vestibular 2024, da primeira fase. Vamos dar continuidade, vamos iniciar aqui lendo o exercício 22, o enunciado. Um refrigerante comum é uma formulação de vários ingredientes: açúcar, 11 gramas por 100 ml, água, 88 gramas por 100 ml, componentes que são os componentes majoritários, né? Além de acidulantes, oxidantes, conservantes, adoçantes e CO2, que são componentes em pequenas quantidades. O acidulante tem como finalidade regular a doçura do açúcar, realçar o paladar e reduzir o pH do refrigerante, que deve estar ali entre 2,7 e 3,5. Assim, para se usar uma pequena massa, né? Óbvio, prestem atenção nisso, uma pequena massa de acidulante que proporcione a redução do pH para o valor desejado, né, que é essa faixa de 2,7 a 3,5, a massa molar do acidulante deve ser, vamos ler ali as alternativas, pequena e seu pKa deve estar abaixo da faixa de pH do refrigerante, pequena e seu pKa deve estar acima da faixa de pH do refrigerante, grande e seu pKa deve estar abaixo da faixa de pH do refrigerante, e grande e o seu pKa deve estar acima da faixa de pH do refrigerante. Bom, a gente tem que saber, para resolver esse exercício, que o quê? Que o CO2, ele em solução aquosa, ele tem ali um pH em torno de 6, né? Porque ele forma o ácido carbônico e, por ser ácido, o pH ali é abaixo de 7 e o dele, especificamente, ali é em torno de 6. Esses acidulantes, né, que ele diz ali, além de realçar o sabor, eles também reduzem o pH. E esse pH do acidulante, geralmente, ele reduz ali por volta de 3, né? O pH ali é em torno de 3. Mas, pois bem, por ser usado em pequena quantidade, esse acidulante ele deve apresentar, né, uma pequena massa molar ou molecular, uma pequena massa molecular, vamos dizer. Por quê? Lembremos aqui da fórmula da massa, do número de mols, né? A fórmula do número de mols é o quê? N é igual à massa da substância pela massa molar, né? Então, se eu tenho uma massa molar muito grande, o número de mols, né, ele diminui. Por quê? Porque são grandezas inversamente proporcionais. Então, se eu tenho uma massa grande, o número de mols diminui, né? E a mesma coisa o contrário, uma massa pequena, uma massa molar pequena, o número de mols aumenta. Então, para uma mesma concentração ali, né, se a gente pensar, né, em termos de maior quantidade de moléculas, para uma mesma concentração, né, a gente deve esperar que essa massa molar seja pequena. Seja pequena. Por quê? Porque ele vai usar pequenas quantidades, como ele diz, né? A massa, né, que ele vai utilizar aqui é pequena. Então, para que eu tenha uma quantidade de números de mols, né, que produzam o efeito que a gente quer, que seja um valor, uma maior quantidade, para que tenhamos uma maior quantidade de moléculas, é necessário que essa massa molar seja pequena, né? Então, a gente de cara exclui aqui a alternativa C e a alternativa D. Por que a gente precisa? De uma massa molar pequena. Pois bem, o valor numérico, agora falando-se da questão do pKa, né? O valor numérico desse pKa, de um ácido, ele dá a ideia da acidez do ácido, né? Então, ou seja, né, dá a ideia de acidez e de força, né? Então, ou seja, quanto menor o pKa, né, o mais forte é o ácido. Por quê? Porque lembra-se que a fórmula do pKa, eu vou deixar aqui para vocês, né? O pKa é igual a menos log de Ka, né? Essa é a fórmula do pKa. Então, quanto menor o pKa, mais forte é o ácido, né? Então, para reduzir o pH do refrigerante, o que a gente precisa, né? A gente precisa ter um valor desejado, né, do acidulante, né, um valor do pKa menor que o do ácido carbônico. Porque, veja, o do ácido carbônico, como eu tinha dito, ele está em torno de 6. Então, esse valor do pKa, né, do ácido, ele tem que ser menor. Então, dessa forma, né,
abaixo da faixa do pH do refrigerante, né? Desse modo, a mistura da solução de ácido carbônico mais a solução de acidulante vai apresentar ali um pH intermediário, que é o desejado, na faixa de 2,7 a 3,5. Então, vamos procurar o quê? Vamos recapitular aqui. Vamos procurar um acidulante, né? Que ele tenha uma massa molar ou molecular aqui pequena, para que ele tenha uma quantidade em número de mol suficiente, porque senão se essa massa molar for grande, né, para pequenas massas, né, o enunciado ele diz, eu vou utilizar, que o refrigerante utiliza pequenas massas, né, de acidulante. Então, para quê? Para que essa massa, para que esse número de mols seja mais efetivo, maior, eu preciso de uma massa molecular pequena. Então, a massa molecular pequena, então ficamos ali entre a alternativa A e B, e um pKa que deve estar abaixo da faixa do refrigerante, né? O pKa abaixo da faixa do refrigerante. Por quê? Deixa eu só escrever aqui da faixa do refrigerante. Por quê? Porque a gente já tem o ácido carbônico, que vai ser formado devido ao CO2, que vai manter ali na faixa de 6. E a gente vai precisar, então, de algo abaixo dessa faixa do refrigerante, para que quando em contato ali com o pH da solução devido ao ácido carbônico, ele se estabilize num valor que vai ficar entre, né, entre o acidulante e entre o ácido carbônico. Então, a resposta correta para esse exercício é a letra A. Fechou? Então, qualquer dúvida, deixe nos comentários, né, que eu vou estar respondendo a todo mundo. E até o próximo vídeo, que é o exercício 23. Até lá!